leite e mel, e os cachos de uva são gigantes, e o povo ficou empolgado, amém? Assim como você ficou aí imaginando a sua terra prometida, aleluia, né? Eu também tenho a minha. E o Senhor tirou e levou, começou a levar o povo pelo deserto. Mas, o que acontece? Quando eles chegaram no deserto, eles passaram pelo processo de transição. Nós estamos vivendo um período de transição aqui na nossa igreja, nos nossos ministérios. Porque se o Senhor falou que nós estamos em um estágio e Ele vai nos levar para outro, existe um processo aqui nesse meio. Então significa que nós estamos em quê? Em transição para chegar nesse nível. Então nós estamos num processo de transição. Nós como igreja, nós como pessoas. E para você poder passar pelo seu deserto, você tem duas opções. Ou você olha o deserto como uma coisa boa, ou você olha o deserto como uma coisa ruim. Ou você se deixa ser moldado, ser testado, ser apertado, ser quebrado, ou você desiste. Chora, esperneia. Misericórdia, mas aqui não tem ninguém, todo mundo está disposto a ser moldado, né? Amém. Então vamos lá. Como o pastor falou no domingo, a única coisa que pode te impedir de viver o seu sonho, a sua terra prometida é quem? É você mesmo. Seu pior inimigo é você mesmo. São as suas escolhas, são as suas responsabilidades, são as suas opções que você faz ou não faz. E quando o Senhor falou comigo, Ele falou assim: eu quero que você deixe bem claro para a igreja que nós não somos sobreviventes, nós somos escolhidos. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim: você não é sobrevivente, você é escolhido. Você foi escolhido para poder fazer essa terra prometida que você sonhou acontecer. Você foi escolhido lá na sua casa, você foi escolhido no seu trabalho, você foi escolhido aonde você está no seu GAP para fazer essa terra prometida acontecer. Mas se você ficar pensando como sobrevivente, você vai ficar limitado e atrasando o seu processo. Quem quer ficar 40 anos no deserto? Ninguém, né? Misericórdia. Então vamos lá. Como saber, né? Vou falar os 3 pontos. Como saber se eu tenho uma mentalidade de escravo? Se sou eu que estou atrasando o meu processo? Ponto número 1. Quando eu fico murmurando, questionando o meu processo. Quando eu falo: por que Deus? Para que Deus? Não estou entendendo. Lá no Egito era assim, assim, assado. Eu comia cebola. Agora aqui o Senhor me traz para comer maná. Reclama do maná ainda. E aí a gente começa a questionar o agir de Deus, questionar o porquê que Ele está mexendo, porquê que Ele está afastando algumas pessoas, porquê que Ele está trazendo outras, porquê que Ele está mexendo no seu trabalho, porquê que Ele está mexendo na sua casa, porquê que Ele está mexendo na sua família, porquê que Ele está te mudando de emprego, porquê que Ele está te mudando de amizade, porquê que Ele está te mudando de ministério. E aí você fica: Deus, por quê? Pra quê? Não estou entendendo. E aí a gente precisa entender que como filho, a gente não tem que ficar questionando, a gente precisa confiar que o nosso Pai sabe o que é melhor para nós, Ele sabe qual é a melhor vontade, qual é a melhor escolha, qual é o melhor caminho. E aí a gente precisa libertar desse velho eu, desse velho pensamento, desse velho limitação, porque enquanto você fica questionando por quê, pra quê, você está perdendo tempo, você está rodando. Então você já podia estar marchando. Amém? Segundo ponto: quando você começa a se distrair com as ofertas do inimigo. O Senhor já te deu uma promessa, Ele já te falou: vou te usar, por exemplo, vou dar um exemplo
dando exemplo, gente. Estou tão boa para animar a festa, para coordenar a festa. Por que você não começa a fazer festa, coordenar as festas da igreja, ou coordenar festas por aí e tal? Ela já recebeu uma promessa, ela já tem um estúdio, ela já está trabalhando ali. Não foi o Senhor que falou para ela que ela tem que mexer com festas, mas aí ela pensa: eu já estou lá na festa, né? Eu já estou tirando foto, por que eu não vou? Estou dando um exemplo da Larissa, gente, porque eu tenho, né, mais intimidade com ela, mas não. Isso cabe a outros exemplos para nós, né? Às vezes nós recebemos uma direção de Deus, nós recebemos uma missão de Deus, um projeto de Deus. Ele fala claramente: eu quero que você faça isso nesse tempo. E aí você fica querendo fazer outras coisas. Por quê? Porque a gente cai no vício de se comparar com a outra pessoa. Aí entra aqui, ó, a mentalidade de escravo. Você, ao invés de olhar para o que o Senhor está te dando, você fica querendo do colega. Você fica querendo do outro. Nesse mundo hoje de redes sociais, é muito fácil a gente entrar lá, olhar e ver o que o outro tem, o que o outro está vivendo, e pensar: eu estou aqui até hoje, estou aqui até agora, não estou vivendo nada. Mas e o que o Senhor te entregou? O que você está fazendo com o que o Senhor já te deu? E a gente precisa parar de cair nas armadilhas do inimigo, porque quando a gente fica se comparando com os outros e deixa de olhar para o que Deus deu para a gente, o que a gente faz? Perde tempo, roda no deserto, roda. Terceiro ponto: quando você se volta contra os seus líderes e suas orientações. Aquele povo, o que aconteceu? Quando eles começaram a ficar murmurando, insatisfeitos, comparando a vida deles com a vida no Egito, eles começaram a culpar quem? O Moisés. A culpa era do Moisés. Foi o Moisés que tirou a gente do Egito. Foi o Moisés que levou a gente. Eu estou assim é porque minha líder não está orando direito pela minha vida. Eu estou assim é porque minha líder, tudo que eu falo para ela fala que é do contra. Tudo que eu falo para ela que eu quero, ela fala comigo que é do outro jeito. Minha líder, ela não está me ajudando. Eu vou tirar essa líder e vou mudar de gap. Vou mudar de igreja. E aí você se rebela contra os seus líderes, porque na sua cabeça seu líder não sabe o que ele está falando. Mas ele foi uma autoridade estabelecida sobre a sua vida. E aí eu queria trazer a memória que o quê? Quando o povo se rebelou contra Moisés, o que aconteceu? Deus desceu lá da terra, abriu o chão, engoliu os revoltosos todos lá e mostrou com quem que ele estava. Ele estava com a liderança dele. Então, enquanto você fica questionando se o seu líder está certo, se ele não está, ele te deu uma orientação, faz dessa forma, deixa de andar desse jeito, muda esse comportamento, deixa de fazer tal escolha. Enquanto você está questionando ele, você está perdendo tempo. Perdendo tempo. E aí eu identifiquei: misericórdia, Natália, eu tenho algumas dessas coisas aí que eu estou fazendo. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Então nós vamos passar para a próxima fase. Eu tenho uma boa notícia para você: Deus, Ele quer te mudar. Amém? Ele não quer que você fique perdido no deserto. E como que Deus Ele faz isso para nos mudar? Primeiro, coisa que Ele usa muito: não. Ele te diz não. Então muitas vezes você fala para ele: Deus, eu quero trabalhar em tal lugar assim, é meu sonho. E aí Deus fala: não, vai trabalhar lá não. Aí você fala: mas por que, Deus? Eu sabe das minhas necessidades, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de recursos, estou precisando disso, por que o Senhor não me põe para trabalhar lá, Deus? E aí ele fala: não, porque não. E aí, se você está na mentalidade escrava, você vai falar no número 1. Por quê? Para quê? Mas aqui não tem mais ninguém assim, em nome de Jesus, né? E aí, quando você fica recebendo direções do Senhor, Ele fala para você a vontade dEle, e às vezes a vontade dEle, muitas vezes vai ser não, às vezes para coisas boas, nós precisamos entender que Ele está mudando o quê? A nossa mente. Segundo ponto: quando Ele nos desafia a fazer coisas novas, diferentes das que a gente está acostumado a fazer. Então, por exemplo, você já está acostumado a falar de uma determinada forma com seus pais, você já está acostumado a agir de um determinado jeito, você já está acostumado a vestir
dar algumas direções, começa a usar pessoas e começa a falar com você. Muda isso. Começa a fazer desse jeito. Ou às vezes, né, você está servindo, você fala, meu sonho é servir no louvor, é cantar igual a Raquel. Ministrar aqui, aleluia. E aí Deus fala assim, mas eu não quero você no louvor. Eu quero que você vá servir no diaconato. Ninguém tomou posse, misericórdia. Pastor Osmar, cadê o pastor Osmar? Pastor Osmar precisa orar mais. E aí, então vamos, agora vocês já aprenderam. Às vezes Deus pode falar para você que você não vai servir no som. Você vai servir no ministério infantil. Amém. Fiquei te ouvindo agora prestando atenção quem falou amém, que ainda não é da equipe, né? Para mim poder. E muitas vezes o Senhor ele quer nos desafiar a fazer coisas novas. Por quê? Porque Ele quer quebrar paradigmas na nossa mente. Ele quer quebrar formas que a gente colocou na nossa cabeça de não podes. Eu tinha na minha mente, eu não posso trabalhar com criança porque eu não sei mexer com criança, eu não sei conversar com criança. E o Senhor veio e me mostrou que Ele poderia me moldar, que Ele poderia me ensinar, que Ele poderia quebrar esse paradigma dentro de mim e que eu conseguiria. Então, da mesma forma, quando a gente está disposto, fala, Senhor, eu quero ser moldado, Senhor, eu quero ser mudado. Você está dizendo para Deus, Deus, eu quero sair do meu processo rápido, eu quero acelerar meu pé, eu quero, Deus, crescer e aprender com o Senhor. E terceiro ponto, Ele nos propõe situações para romper com o velho. Então, muitas vezes, você está lá no seu trabalho abençoado, aquele trabalho que você já orou, você já entregou para Deus, Deus já falou com você, não quero ser aqui nesse lugar, esse lugar não é bênção da sua vida, esse lugar só te tumultua, esse lugar só te faz chegar atrasado na igreja, só te faz faltar de culto, esse serviço só te deixa estressado. E aí, um dia seu chefe chega para você e fala, você está demitido. E aí o que acontece? O Senhor ele teve que o quê? Provocar uma situação para que você se posicionasse, para que você mudasse, para que você saísse daquela situação. E aí muitas vezes a gente está acostumado a fazer as coisas só de um jeito, só de um jeito, só de um jeito. E aí o Senhor precisa vir e romper, Ele precisa vir e tirar coisas da nossa vida de uma vez, Ele precisa tirar pessoas, Ele precisa tirar emprego, Ele precisa criar situações para que você briga, uma amiga sua que já era para ter saído da sua vida, te xinga toda, briga com você, você fica assim, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa ficou doida do nada, mas não foi do nada. Você está orando, você está falando com Deus, Deus, eu quero um novo para a minha vida, e aí está lá cheio de velho, cheio de entulho, e você não tira. Aí Deus, pela misericórdia dele, vai lá e começa a tirar, porque se depender da gente, a gente não tira. Isso eu posso incluir para mim, gente, porque quando a palavra de Deus dá a palavra para a gente, ela começa aqui primeiro, né? E aí, quando o Senhor fica querendo nos mudar, glória a Deus, né? Bom que Ele está se mostrando um Pai preocupado. E como eu posso fazer a minha parte, me posicionar para tomar posse da minha terra prometida e viver essas bênçãos que o Senhor tem para mim. Primeiro ponto, você precisa ser transparente com o Espírito Santo. Você precisa falar para Ele, Espírito Santo, eu estou engessado. Espírito Santo, eu não estou conseguindo romper. Abre os meus olhos, desenha na minha frente, fala comigo com clareza. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou travado? Onde é que eu preciso melhorar? Fala comigo, usa meu líder, usa o pastor, usa alguém, desenha na minha frente. Você precisa ser sincero com Deus. Você falar, me mostra, Deus. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Porque muita gente, às vezes, com medo de sofrer, com medo de ter que se sacrificar, de ter que abrir mão de algumas coisas, fecha os olhos, fecha os ouvidos e fica falando, eu não sei o que Deus não fala comigo. Deus está falando o tempo todo, mas a pessoa está o quê? Surda, está com o olho fechado lá e ela não quer ouvir. E fica falando, não sei porque que as coisas não mudam na minha vida, não sei por que isso não acontece. Tem anos que eu estou orando e as coisas não mudam.
Nós precisamos trazer a responsabilidade para nós. O Senhor, quando Ele nos libertou e nos tirou do Egito, nós deixamos de ser escravos, amém? Então nós não somos obrigados a fazer nada mais. E aí a gente precisa assumir a responsabilidade e a liberdade da nossa vida. Nós passamos a ser os responsáveis pela nossa vida. Nós passamos a fazer escolhas. Lá atrás tudo começou porque Deus nos ama tanto que Ele nos dá livre-arbítrio. Ele nos dá escolha. E muitas vezes nós ficamos presos ao passado, nós ficamos presos a problemas, a traumas, a dificuldades, a vitimismo do passado, porque nós não queremos abrir mão e romper. Mas todos nós queremos acessar o novo, amém? Então nós vamos romper com o que nos limita hoje, em nome de Jesus. Segundo ponto, você pode, ao assumir a responsabilidade, entender qual é a sua identidade em Deus. Identidade é o quê? É você saber que você é filho, é você saber quem você é em Deus, é saber quais são suas qualidades e saber quais são os seus defeitos. Como o Brian falou um dia que ele ministrou, é você chegar diante de Deus transparente, sem máscaras. É você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou com dificuldade nisso. Deus, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com coisa nova. Deus, eu quero viver o novo, mas eu não quero fazer jejum. Deus, eu quero fazer o novo, mas eu não quero orar. Me ajuda, Espírito Santo. É você chegar diante de Deus, não fica fingindo que você é alguém que você não é. Seja transparente diante de Deus para que Ele possa te trazer a sua identidade. A partir do momento que eu falei com Deus, eu não sei conversar com criança. Eu não sei fazer trabalhos de identidade visual. Como que eu vou ser líder do ministério infantil? E aí Deus falou comigo: eu não te chamei para fazer identidade visual. Eu não te chamei para brincar com as crianças. Eu te chamei para ensinar a minha palavra. E isso eu vou fazer com você. Eu vou te ensinar. Isso você é capaz. E as outras coisas que eu não sou, o que eu faço, gente? Eu conto com a ajuda das pessoas que têm essas qualidades. Então, na equipe, tem as pessoas que fazem os trabalhos de identidade visual. Aí, o que eu faço? Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei meus pontos fortes, e eu sei onde que eu não consigo ir. Mas é por isso que nós somos um corpo. Aí você chama a outra pessoa que tem aquela característica, e aquela pessoa vai te ajudar. Amém. Mas você precisa ser transparente com Deus e entender. E não adianta você ficar deixando, aí a gente volta lá no ponto 2, você deixar de querer viver as coisas que o Senhor tem para você, pensando no que o outro tem. Esses dias o pastor estava ministrando uma aula para nós e ele falando muito sobre identidade. E eu fiquei aqui na minha mente porque muito tempo eu pus um estereótipo na minha cabeça de uma pessoa, de uma forma de ministrar, de uma forma de falar. E sempre que eu ia ministrar nos encontros, eu punha na minha mente que ia acontecer daquele jeito na minha cabeça, né? Só que todas as vezes que eu começava a ministração, o Espírito Santo me conduzia para o outro lado. O Espírito Santo me conduzia para um lado mais divertido, um lado mais, às vezes, mais simples, às vezes com exemplificação. Eu faço muita exemplificação, por quê? Porque na linguagem das crianças a gente faz muito isso, né? E acaba que você traz isso para o seu jeito, às vezes, de falar. E muitas vezes eu ficava pensando: Deus, eu não sou como pastor, eu não ministro como pastor, eu não ministro como pastora. Na minha cabeça eu ministro, né, gente? Eu imagino lá, hein? Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração: você possui uma identidade, você possui um perfil. E é nesse perfil que eu quero te usar. No perfil do pastor já tenho pastor. Da mesma forma eu falo isso com as meninas daqui. Deus quer te usar da forma com que você é.
e todos aqui, o Senhor ele tem um chamado, um papel para cada um de nós, da forma com que nós somos. Mas nós precisamos aceitar essa identidade em Deus. Para quê? Para que nós possamos ser livres e entrar na nossa terra prometida. A nossa terra prometida, que é o quê? Cheia de sonhos, cheia de momentos felizes, cheia de coisas boas. E só que a gente precisa entender que muitas vezes a terra prometida que nós temos para nós, ela é bem mais simples do que a que Deus tem. A palavra de Deus fala o quê? Que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então essa terra prometida que você imaginou, Deus tem muito mais para você. A sua terra prometida pode ser muito melhor. O Senhor ele tem sonhos muito maiores e muito melhores para a sua vida. Você precisa acreditar que o Senhor tem sonhos para a sua vida e que são sonhos de bênção e não de mal. Que quando Ele te pede, quando Ele te fala não, quando Ele te limita, quando Ele te pede para mudar de ministério, quando Ele te pede para mudar de função, quando Ele te dá opções, não é para o seu mal. Ele é um Pai, Ele quer o seu bem, amém? E nós precisamos passar a enxergar o nosso Deus como um Pai. Nós somos filhos. Ele não é um Senhor severo que manda raio do céu e trucida a gente, queima a gente. Não. Ele é um Pai. Ele era um Pai que o quê? Que mandou maná do céu, que mandou que eu dormisse quando o povo começou a falar: estou com fome de carne, estou enjoado do maná. Ele era um Pai que punha fogo, coluna de fogo à noite. Ele era um Pai que punha nuvem para cobrir de dia. Ele é um Pai que quando o povo: estou com sede, foi lá, fez água sair da rocha, apresentou os carvalhais de mangue, onde tinha mananciais de água para aquele povo. Então, o Deus está preparado para nos abençoar, para nos prover, para nos dar as respostas das nossas orações. Mas nós precisamos nos achegar a Ele como filhos, como herdeiros, como aqueles que entenderam a sua identidade em Cristo, como nova criatura que somos, e adotarmos a mente de Cristo como a nossa mente, amém? Amém. Gostaria que você ficasse de pé. Porque eu queria que você começasse a pensar na sua terra prometida, que você imaginou aí no início, e que você falasse com Deus: Senhor, aonde que eu estou empacado? Aonde que eu estou parada, Senhor? Por que eu não estou me vendo perto dessa terra? Por que eu estou observando e eu acho que eu estou rodando no deserto? Comece a falar com Ele: Senhor, eu não me sinto filha, eu não me sinto filho, hoje eu não me sinto filho, eu me sinto um servo, eu me sinto um escravo, eu me sinto aquele que trabalha para o Senhor, mas não vejo a recompensa. Seja sincero com Ele hoje. Hoje é dia de quebrar cadeias mentais, hoje é dia de quebrar cadeias emocionais. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor comece a trazer a memória. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha, Pai, com o seu amor, e que o Senhor comece a abrir, Senhor meu Deus, os olhos espirituais aqui hoje. Eu oro para que o Senhor comece a abrir ouvidos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor comece a trazer a memória de cada um aqui. Comece a trazer a memória, comece a trazer a memória as promessas que o Senhor já fez. Comece a trazer a memória as coisas que o Senhor falou que faria através deles, por eles, para a casa deles, Senhor. Comece a trazer a memória agora, Espírito
chegar na terra prometida é só